E vamos conversar agora com Alberto Rolo. Ele é advogado especialista em direito eleitoral e nos fala sobre as eleições municipais de 2020. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer participar dos programas da Rede Alesp. Doutor, muitas alterações, a gente agradece muito sua presença, porque a gente tem que saber agora quais as principais alterações em relação à eleição para vereadores e prefeitos que já entraram em vigor. O senhor pode nos atualizar? Então vamos lá, uma das que a gente estava mencionando agora na sexta-feira passada é a vedação de coligações na eleição proporcional. Então a gente já estava acostumado a ver partidos se juntando, se unindo, né? E aí a coligação significa que eles iam funcionar nas eleições como se fossem um só. Então as coligações estão mantidas apenas na eleição majoritária. Então a gente viu aí vários partidos a semana passada fazendo as suas convenções e decidindo sobre coligações, mas na eleição proporcional não tem mais. Então essa é uma grande alteração. Se houver sobra de voto, né, lá no quociente eleitoral, todos os candidatos que vão ser eleitos pertencem àquele único partido. Nada de votar em um candidato de um partido e eleger candidato de outro partido, não é? Alterações também em relação à propaganda eleitoral, também a gente estava falando agora, carro de som não pode sozinho, carro de som só quando participar de carreata ou de passeata, carro de som sozinho não. Por causa da pandemia tem toda a questão de saúde, não é? Lógico que a lei eleitoral não trata desses pontos especificamente, mas o candidato pode ter receio de frequentar espaços com algum tipo de aglomeração, né? Normalmente o pessoal na cidade pequena anda na rua principal, vai na feira, de repente os candidatos vão ficar com medo, com receio, com justa razão, e do lado do eleitor a mesma coisa. O eleitor às vezes recebia os candidatos na sua casa, ou muitas vezes recebe para tomar um cafezinho, comer um pedacinho de bolo, então também o eleitor pode ter medo de não querer mais receber os candidatos na sua casa, com toda a razão. Então, além do atraso no calendário, 15 de novembro, 29 de novembro, nós vamos ter os cuidados. O ministro Barroso deu entrevistas agora, a semana passada, falando dos cuidados que os mesários vão ter, que a Justiça Eleitoral vai ter e que os próprios eleitores devem ter. Só para lembrar, uma das coisas muito importantes é levar caneta. Eu acho que a Rede Alesp também pode ajudar a difundir, a divulgar essa orientação da Justiça Eleitoral. Cada um leva a sua caneta. Lógico que vai ter uma caneta lá para eu assinar a folha de presença, mas se eu levar a minha caneta da minha casa, eu sei que essa caneta só eu peguei, então ela corre menos risco de estar contaminada. E uma série de outras mudanças. Vamos falando aí, se vocês tiverem perguntas, vamos respondendo. Doutor, bom dia. Quem fala é Lilian. O que o Supremo Tribunal Regional decidiu sobre a impressão de votos nas eleições, que isso está sendo discutido muito, né? Pois é, Lilian, boa tarde. Essa já na verdade já existe uma liminar que não permitiu a impressão do voto desde 2018, já era para estar valendo a eleição de 2018, e agora essa liminar foi confirmada, entendendo o Supremo, aí sim no julgamento colegiado, que é indevido, que é inconstitucional. A competência do Supremo é decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Então, o Supremo entendeu que é inconstitucional. Mas vamos abrir um parênteses aqui. A urna eletrônica tem mais de 30 itens, pontos de segurança. Talvez esse que o legislador colocou na lei lá atrás fosse mais fosse um complemento, para evitar que gente fale besteira, dizer que a urna eletrônica é corrompível, a urna eletrônica, o sistema é manipulável. Tem gente importante que fala isso, que foi roubado na eleição, mesmo tendo ganho a eleição, né? Tem gente que fala besteira e gente importante. Então seria mais um item. Só que o que o Supremo falou, Lilian? Para você comprar uma série de impressoras para a população, mais de 500 mil urnas no Brasil inteiro, para você comprar 500 mil urnas, são mais de 500 mil urnas, então tem que ser mais de 500 mil impressoras. Para você comprar 500 mil impressoras agora, adaptar essas impressoras às urnas eletrônicas, seria um gasto de dinheiro desnecessário. Por quê? Porque já tem 30 itens de segurança. Seria um a mais, seriam 31. Eu estou falando um número próximo, né? Então a ideia que fica, porque eu acho que essa ideia não deve ser abandonada, é a impressão do voto por
uma amostragem, que seja 1% das urnas, que seja 0,5% das urnas. É um número bem diferente do que 100%. E aí, naquele 0,5%, imprime o voto, conta o voto físico e essa contagem do voto físico tem que dar exatamente igual ao resultado eletrônico. Porque aí, menos gente vai falar besteira, menos gente vai falar coisa que não sabe, colocando em dúvida a capacidade, a lisura da urna eletrônica de todo o sistema da Justiça Eleitoral. Então, o STF decidiu que não tem voto impresso, porque a ideia era fazer 100%. Vamos deixar a ideia para fazer 0,5% ou o que for. Doutor Alberto Rolo, eu queria voltar um pouquinho à questão da coligação, porque talvez neste ano, como mudou, talvez a população não está entendendo por que tantos candidatos. Na majoritária não é possível, então, aliás, é possível. Então, assim, para prefeito pode juntar 3, 4, 5 partidos, mas para vereador já não pode. Porém, a gente sabe que na prática muitas vezes está se lançando vários candidatos a prefeito, porque precisa promover os vereadores também. Queria que o senhor explicasse para o eleitor o que está mudando realmente de fato e se é uma oportunidade, porque tem mais candidatos, né, para ele escolher, pelo menos aí no primeiro turno. Então, juridicamente, foi uma emenda condicional, a emenda número 97, juridicamente. Essa emenda, então, proibiu as coligações para as eleições proporcionais. A gente vai falar de vereador, porque é esse ano, mas proíbe para deputado federal, proíbe para deputado estadual também. Então, esse ano, vereador. Então, o que acontecia antes? Como você mencionou, 3 partidos, 4 partidos se juntavam e aí eles lançavam o dobro de candidatos, porque a coligação podia lançar o dobro de candidatos, e aí os votos eram disputados internamente, vamos dizer assim, lógico, todos os votos disputados por todos os eleitores, mas internamente os votos eram disputados pelos candidatos de todos os partidos da legenda. Então, nesse exemplo que você falou, 4 partidos de uma mesma legenda, juntando esses 4 partidos, era como se fosse um partido só. Por isso é que eu votava no... Vamos falar o nome, não tem problema, não vou falar nada de errado. Por isso é que eu votava no Tiririca, em eleições passadas, e elegia alguém de um outro partido que estava coligado com o partido do Tiririca. Aí o eleitor reclamava, peraí, eu votei no Tiririca, como é que eu acabei elegendo um outro deputado que eu nem conheço, de um partido que eu também não conheço? Graças à possibilidade de coligação. Por isso é que era importante ter um puxador de voto como o Tiririca. Daí o meu exemplo concreto. Agora não tem mais. Agora cada partido disputa a eleição sozinho. Então, o partido X sozinho, não tem coligação na proporcional. O partido Y, sozinho, não tem mais coligação na eleição proporcional. Então a o escopo foi justamente evitar para saber, né, quem são os eleitos entre os candidatos daquele mesmo partido. Então não tem risco mais de você votar num candidato e eleger outro candidato de outro partido. E então, que o senhor achou agora para a eleição de 2020, para a eleição de vereador pela primeira vez. Muito legal. E essa medida, como é que o senhor acha que foi recepcionado? O escopo, então, é justamente esse, evitar que se pegue um puxador de votos, né? Às vezes pode ser um artista, enfim, e para que a população possa direcionar o seu voto diretamente. O escopo foi esse, então, da lei, né? Isso, e parece que a população, na medida do possível, está entendendo essa diferença. Alguém criticou que talvez isso pudesse aumentar o número de candidatos, você mencionou na sua pergunta. Eu estou achando que não, pelas notícias da semana passada em relação ao município de São Paulo, nem todos os partidos estão lançando, porque na verdade vários partidos juntos podiam lançar o dobro. Agora os partidos isoladamente podem lançar 1,5 vezes. Então havia uma expectativa, talvez, um aumento do número de candidatos. Se todos os partidos que vão disputar a eleição forem lançar 1,5 vezes o número de candidatos, vai explodir o número de candidatos. Mas não é o que está acontecendo. A gente tem visto, e aí eu falo das notícias da eleição de São Paulo, de São Paulo, que vários partidos não estão lançando o número máximo. Então esse risco a gente já não tem. Então, eu acho que isso é um benefício para o eleitor ter certeza, ter a garantia de que se ele escolheu o candidato daquele partido, se sobrar voto no quociente eleitoral, outro candidato vai ser eleito, mas do mesmo partido, portanto, as mesmas ideias, as mesmas aspirações, os mesmos ideais políticos, e não alguém que é de outro partido, de repente, até tem uma política radicalmente contra o voto que eu dei. Isso não vai acontecer mais. Doutor, vamos lá o que pode e o que não pode. Santinhos para a população nas eleições, pode? Pode. Basicamente, o que sobrou, Lilian, foi isso, a distribuição de papel, sim. Agora, lógico, outra coisa, vamos começar pelo início. Hoje é dia 21, campanha eleitoral começa a partir do dia 27, portanto, domingo.
não importa se os partidos fizeram as convenções ou não, muita gente estava confundindo um pouco. Eu fui escolhido convenção, eu sou candidato. É candidato prefeito do partido, mas não juridicamente. Juridicamente é a partir de 27 de setembro, que é domingo. Então, Santinho pode. A lei exige uma série de informações no Santinho, né? Tem que ter a tiragem, quantos foi, 1.000, foram 5.000, quanto custou, CNPJ da gráfica que fez, tem uma série de exigências, mas Santinho pode distribuir, e aí você vai prestar contas para a Justiça Eleitoral do material que foi feito, né? Então essa é uma das poucas coisas que ainda pode. Pode adesivo? Pode. Pode adesivo no carro? Pode. Tem um tamanho, uma limitação, adesivo tem que ser de plástico. No vidro traseiro do carro pode ser 100%, o pessoal fala de, agora não tem um nome técnico, né? No vidro traseiro ele é perfurado, microperfurado, e aí pode ser 100% do vidro. Nos demais espaços tem um limite, né? Antes o pessoal gostava muito no interior, o pessoal gostava muito de fazer envelopamento. Envelopamento não pode mais, só os adesivos nos carros. Vamos, e live, as famosas lives que hoje ficou muito mais ardente com as lives depois da pandemia, né? Live o candidato pode fazer, live fícios, né? Que também agora é classificada, pode ou não? Então, vamos separar, Lilian. O lives, o candidato pode fazer hoje, que ele ainda é pré-candidato, pode falar dele, das qualidades pessoais dele e por que ele se sente preparado para eventualmente exercer um novo desafio, né? Então, hoje pode fazer live falando bem dele mesmo. A partir do dia 27, ele vai fazer live pedindo voto. Olha, vota em mim, né? Como o pessoal costuma falar, vota em mim, né? Vota em mim, porque eu sou mais bem preparado, eu tenho mais experiência, eu já exerci outros cargos, então vai pedir o voto expressamente. Agora, o que não pode, e a Justiça Eleitoral decidiu agora há poucos dias, poucas semanas, não pode o live mício, que é misturar o mício com a live, né? Quer dizer, misturar o show do artista com a live. Não, porque a lei proíbe comício, a lei proíbe showmício, digo, né? Então, quando podia a presença física, você já não podia contratar um grande artista, uma famosa dupla, para ir lá no seu comício, animar o comício, né? Que era o showmício. Showmício a lei já não podia, já proibia. Então, o que o pessoal fez? Transformou a live em live mício. Aí a Justiça Eleitoral falou, não, se eu não posso showmício, eu também não posso live mício. Então a gente não pode ficar aqui olhando para a câmera ou olhando na tela, no monitor, para curtir um show, para curtir uma apresentação, né? Não. Só quem pode fazer a live é o candidato. Por enquanto é pré-candidato, não pode pedir voto. A partir do dia 27 é candidato, vai poder pedir voto. Nada de live mício, isso não pode. Doutor Alberto Rola, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, uma boa tarde e estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde.